Palavra de Poder, com o apóstolo Miqueias Castrizzi. Olá, Shalom de Cristo para você, eu sou o apóstolo Miqueias Castrizzi e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja sobre você, sobre tua casa, sobre tua família. Agora, aqui dentro do Palavra de Poder, dentro do programa, nós vamos fazer uma série de estudos, aliás, de declaração profética, que eu quero chamar de Orando a Palavra, como você viu no texto, no título desse vídeo. Nós vamos, nesse decorrer desse ano, ler algumas palavras e declarar essa palavra. Nós acreditamos que quando a palavra é lida, ela é expressa em alta voz, junto comigo, aí você que está assistindo esse vídeo, nós podemos e entendemos que quando liberamos a palavra de poder, nós liberamos o Espírito de Cristo. Jesus é a palavra, e quando nós liberamos esse Espírito, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre nós e está na palavra de Deus. E eu quero fazer no decorrer desse ano, no decorrer dos próximos dias, algumas declarações da palavra. O que a palavra diz, ela realmente tem a plena certeza, tem absoluta confiança. A palavra é inerrável, a palavra não erra, a palavra tem poder. E nós vamos começar com um livro de Provérbios. Eu vou hoje Provérbios 1 e 2, nós vamos declarar e ler juntos aqui. Você que está me assistindo, você pode compartilhar esse vídeo para mais pessoas, para que o poder da palavra seja manifesto dentro do coração delas. Vamos lá? Diz assim, Provérbios capítulo 1, diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para entender a sabedoria e a instrução, para serem conhecidas as palavras da prudência, para receber a instrução da prudência, justiça, julgamento e equidade, para dar prudência aos simples e aos jovens, inteligência e bom juízo, ou bom siso. Ouvirá o sábio e aumentará o seu saber, e o entendido adquirirá conselhos sábios. Para entender as parábolas e a sua interpretação, as palavras dos sábios e dos seus enigmas. Ou seja, o homem natural não pode entender a palavra como Deus de fato deixou escrito. Nós temos que ter o nosso espírito voltado ao Espírito Santo. Para entender as palavras de Deus, Salomão está escrevendo aqui, para entender as parábolas e a sua interpretação, as palavras dos sábios e os seus enigmas. Deus deu sabedoria a Salomão para escrever a maioria dos provérbios. E o homem natural não discerne as coisas normalmente. O homem natural precisa da ajuda do Espírito Santo e que esse Espírito esteja sobre você. Nós vamos continuar lendo Provérbios 1, agora a partir do 7, onde dá uma advertência, que diz: o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, e os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Ou seja, a melhor coisa que nós fazemos é temer a Deus sobre todas as coisas, temer o Senhor e não apenas os homens. 8. Ouve, meu filho, a instrução do teu pai e não desprezes o ensinamento da tua mãe, porque serão adorno de graça sobre a tua cabeça e colares sobre o teu pescoço. Ou seja, aquilo que os nossos pais aprenderam segundo a instrução de Deus e nos passa e passou para você, e você que é pai e mãe vai passar para a próxima geração, é como se fosse adorno, colar no nosso pescoço e levamos para toda uma eternidade. Verso 10, meu filho, se os pecadores quiserem te enganar com agrados, não consistas. É justamente isso que o mundo faz. Se disserem, vem conosco, ponhamos armadilhas para derramar sangue, espreitemos sem motivo o inocente. Traguemo-los vivos como o sepulcro e inteiros como os que caem no abismo. Acharemos riquezas de toda sorte, encheremos as nossas casas de despojos. Joga a tua sorte entre nós. Tenhamos todos só uma bolsa. Meu filho, não andes em caminho com eles. Aparta o teu pé das suas veredas. Ou seja, a referência tem que ser Cristo, a referência tem que ser a palavra, a referência para que nós façamos todas as coisas tem que ser a palavra. Porque os seus pés,
ou seja, os ímpios, os maus, os seus pés correrão para o mal e irão apressados derramar sangue. E sangue derramado fora do altar, sangue inocente, é pecado. Porque, verso 17, porque em vão se estenderá a rede diante dos olhos de qualquer ave. Mas eles, contra o seu próprio sangue, põem armadilhas e as suas almas estendem o laço. Ou seja, o maligno, o mal, aqueles, como a Bíblia diz, os pecadores, eles armam armadilhas para eles mesmos. Tudo aquilo que eles fazem fora do consentimento e fora do entendimento da palavra se torna desonesto, se torna algo para obter um ganho que não é um ganho de Deus, não é um ganho de forma legal, segundo a palavra. E isso, como diz aqui no verso 18, põe armadilhas para a sua própria alma. Verso 19, tais são os caminhos de todo aquele que é dado à cobiça. Esta prenderá a alma do que a possui. Ou seja, a maioria do mundo é dada pela cobiça, pela vontade desenfreada da carne de ter e de ter. Verso 20 diz assim, a sabedoria tem voz. Olha que interessante. Provérbios 1, a partir do 20 agora. A sabedoria chama lá fora, levanta sua voz nas praças. Clama nos principais lugares movimentados. Nas portas das entradas da cidade, pronuncia suas razões. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, zombadores, desejareis o escárnio? E vós, insensatos, aborrecereis o conhecimento? Voltai-vos para a minha repreensão, pois eis que eu derramarei sobre vós o meu Espírito, o Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo, e vos fareis saber as minhas palavras. Ou seja, quando voltamos para Cristo, Cristo nos revela as coisas do céu. Verso 24, porquanto clamei e não quiseste, estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Então desprezastes todo o meu conselho e a minha repreensão não quisestes. Também eu me rirei na vossa calamidade e zombarei quando vos vier o que temeis. Quando vier o vosso temor como uma destruição e a vossa calamidade chegar como uma tormenta, quando sobre vós vos vier tribulação e angústia, então clamarão a mim e não responderei. Buscar-me-ão de madrugada, mas não me acharão, porquanto aborreceram a sabedoria e não escolheram o temor do Senhor. Eu vou repetir esse verso. Tudo isso você vai clamar e Deus não vai responder quando aborrecermos a sabedoria e não escolhermos o temor do Senhor. Verso 29. Porquanto aborreceram a sabedoria divina, a espiritual, aborreceram a sabedoria divina e não escolheram o temor do Senhor. Ou seja, tudo aquilo que os ímpios, tudo aquilo que o maligno, os homens maus gostam de fazer, nos afasta de Cristo, nos leva para longe de Cristo. E quando vier sobre nós a calamidade, Deus não ouvirá, justamente porque abandonamos a sabedoria e não escolhemos o temor do Senhor. Verso 30. Não quiseram o meu conselho e menosprezaram toda a minha repreensão. Querido, não deixe de ouvir uma voz profética, não deixe de ouvir a palavra, não deixe de entender que a palavra tem poder sobre a nossa vida. Verso 31. Comerão, pois, do fruto do seu próprio caminho e se saciarão dos seus próprios conselhos. Uau! O problema de todo orgulhoso é isso. Comerão do seu próprio comerão o fruto do seu próprio caminho e se saciarão conforme o seu próprio entendimento, o seu próprio conselho. Por isso que lá em Isaías, Isaías capítulo 11, verso 2, diz que o Espírito do Senhor, uma das qualidades do Espírito Santo, do Espírito de Deus, é o Espírito de conselho, que vem do céu, não da terra. Verso 32, porque o erro dos simples os matará, e o desvario dos insensatos causará a sua perdição. Mas aí vem a resposta de Deus, porque o Senhor é um Deus de graça, o Senhor é um Deus de poder, o Senhor é um Deus que quer nos levantar e nos deixar firmes na presença dEle. Verso 33 de Provérbios 1, mas o que me ouvir habitará em segurança. Essa palavra profética para mim e para você, nesse orando a palavra, Provérbios 1 e 2.
Provérbios 1, capítulo 1, capítulo 2, nós estamos no verso 33 do capítulo 1. Mas o que me ouvir habitará em segurança e viverá descansado sem temer o mal. Isso vale repetir. Mas o que me ouvir habitará em segurança e viverá descansado sem temer o mal. Ou seja, abandone toda a sabedoria humana, abandone os ímpios, os homens maus e ouça aquilo que vem da palavra, ouça aquilo que está aqui, ouça a revelação do Espírito dada a este homem Salomão que escreveu Provérbios, o homem mais sábio que pediu sabedoria a Deus e Deus deu para governo, sabedoria para governo, para estabelecimento de governo. E ele está dizendo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, mas o que me ouvir habitará em segurança e viverá descansado sem temer o mal. Quer ter segurança? Ouça ao Senhor. Como? Através da palavra, através dos profetas, da voz profética, através do direcionamento apostólico. E ao que me ouvir, habitará em segurança e viverá descansado. Tem gente que não consegue nem dormir pensando no amanhã. Se você ouvir a palavra de Deus, ouvir a direção apostólica, ouvir um profeta de Deus, você vive descansado, sem temer o mal, ou seja, sem ter medo algum. Vamos continuar. Este é Orando a Palavra, Provérbios 1 e 2. Vamos continuar lendo agora Provérbios 2, verso 1. Meu filho, a epígrafe aqui na minha Bíblia diz: as bênçãos e recompensas por prestar atenção à sabedoria. Olha só. Meu filho, se aceitares as minhas palavras e os meus mandamentos guardares dentro de ti, ou seja, a palavra de Deus, tornando atento o teu ouvido à sabedoria. O ouvido, quando diz tornando atento, é a mente voltada, não apenas escutar, mas ouvir, descer para o coração. Tornando atento o teu ouvido à sabedoria, e se inclinares o teu coração ao entendimento, ou seja, dar prioridade ao mandamento e à palavra de Deus. Prioridade, primeiro lugar, prioridade, aquilo que é o primeiro que você deve fazer. Se clamares por sabedoria e a prudência, alçares a tua voz, se como a prata a buscares e a procurares como tesouros escondidos, entenderás então o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. O que é o conhecimento de Deus? A palavra. Se nós guardarmos a palavra de poder, como nós buscamos a prata, como nós buscamos o ouro, nós entenderemos e encontraremos o Espírito de Deus, o conhecimento da verdade. Capítulo 2, verso 6. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e inteligência. Olha, Deus dá a sabedoria para o homem, o conhecimento, e da boca de Deus, a palavra, ou a palavra escrita, ou a palavra através de um profeta, de um apóstolo, de um pastor, de um mestre, e da sua boca, da boca de Deus, através de uma liderança, vem o conhecimento e a inteligência. É tremendo isso. Ele provê a sólida sabedoria, não a sabedoria humana, não o entendimento, não a esperteza, vou usar essa expressão, não a esperteza do homem, mas a sabedoria humana. Ele provê a sólida sabedoria para os retos, aquele que anda na verdade. É escudo para os que caminham sinceramente. Aqui, olha isso, é escudo para os que caminham sinceramente. Ou seja, aqui, se você caminhar de forma correta, pela palavra de Deus, os princípios de Deus, a boca dele, a palavra dele, é escudo para mim e para você. Para guardar, é escudo para os que caminham sinceramente, para guardar as veredas, ou seja, os caminhos que você andar, para guardar as veredas do juízo e preservar o caminho dos santos. Aleluia! Então entenderás a justiça, o juízo e a equidade de todo bom caminho. Se nós guardarmos a palavra, todo bom caminho, mesmo que pareça mal para a sociedade, mesmo que pareça
retrógrado para uma sociedade moderna, pós-moderna, mesmo que pareça antiquado, mesmo que pareça ao contrário daquilo que o mundo, que jaz do maligno, está caminhando, nós entenderemos somente isso quando guardarmos essa palavra, quando guardarmos a sabedoria de Deus como prata e como ouro, quando buscamos essa palavra assim. Verso 9, repetindo, então entenderás a justiça de Deus, o juízo de Deus, o porquê que Deus faz o porquê que Deus permite tantas coisas, e a equidade de todo bom caminho. Verso 10, e quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for doce à tua alma, a ponderação te preservará. Uau, que tremendo isso. A ponderação que vem de Deus, quando vem sabedoria, quando vem sabedoria, quando você permite, quando você acha a sabedoria e o conhecimento, a ponderação te preservará e o conhecimento te conservará. Ou seja, você terá paciência para resolver as coisas, você terá sabedoria divina para receber as coisas, ponderação para te preservar, para te ocultar do caminho mau e conhecimento para te conservar no caminho correto, para te libertar do mau caminho dos homens que falam perversidades, ou seja, para você fugir da maldade, dos homens que deixam as veredas, dos que deixam as veredas direitas para andares em caminhos tenebrosos, ou seja, você não vai andar com aqueles que caminham segundo a carne, mas vai andar com aquele que caminha segundo o Espírito, dos homens que se alegram fazendo o mal e se folgam nas perversidades maldosas, cujas veredas são tortuosas e que se pervertem nos seus caminhos. Para te afastar da mulher estranha, tudo isso é a sabedoria de Deus e o conhecimento. Nós estamos falando do verso 10. E quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for a tua alma, e o conhecimento for doce a tua alma, tudo isso vai te acontecer. Para te afastar da mulher estranha, da mulher alheia, que adula com as suas palavras, ou seja, a prostituição, a lascívia, você vai fugir quando você tiver esse conhecimento de Deus, a qual abandona o guia da sua mocidade e se esquece do pacto do seu Deus, pelo que a sua casa está inclinada à morte e as suas veredas para os mortos. Todos os que ela se dirigem não voltarão. A mulher alheia, a mulher promíscua, a mulher estranha, ou a prostituta, a meretriz, todos o que a ela se dirigem não voltarão, nem acertarão tomar as veredas da vida. Verso 20, para que andes pelo caminho dos bons e guarde as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os perfeitos permanecerão nela. Ou seja, a perfeição é Cristo. Nós devemos imitar Cristo. Por isso que a palavra do conhecimento, a sabedoria divina tem que estar no nosso coração, na nossa vida. Verso 21, capítulo 2, verso 21 e 22, para acabarmos. Porque os retos habitarão a terra e os perfeitos permanecerão nela. Mas os ímpios, os que andaram segundo a sua vontade, serão cortados da terra, e os prevaricadores dela serão desraigados. Queridos, hoje nós lemos e declaramos Provérbios 1 e 2. Provérbios capítulo 1, capítulo 2. Esta é a palavra que você deve ter no teu coração. Esta é a palavra que deve gerar e reinar na tua vida, na tua casa. Esta palavra que deve ser o cerne de todo do teu coração, de toda a tua vida, de todo o teu caminho. Que o Senhor te guarde, te abençoe. E o próximo vídeo nós continuaremos declarando a palavra de Deus. Compartilhe esse vídeo, dê like nesse vídeo, curta esse vídeo, compartilhe, você que está no Facebook, no YouTube, no Instagram, linke teus amigos, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e vamos declarar a palavra. E até mais, até no próximo vídeo. Eu espero você no Orando a Palavra, dentro aqui do programa Palavra de Poder. Eu sou o apóstolo Miqueias Castrezi. Visite o nosso site, miqueiascastrezi.com.br e evangelhodepoder.com.br. Deus te abençoe e eu espero você aqui na igreja para viver junto conosco um evangelho de poder. Shalom! Palavra de Poder,
com o apóstolo Miqueias Castrese.